Bem, pessoal, o dia a dia no consultório, né, tem muitas particularidades que são de pessoas para pessoas, mas existem muitas coisas gerais, né, que gera preocupação de todo mundo, independente do quanto a pessoa leu sobre a doença, ela fica muito preocupada. No caso do meningioma, eu recebo muita pergunta no consultório assim: Júlio, quanto tempo de vida eu tenho porque eu descobri o meningioma? Eu vou tentar esclarecer isso para vocês, porque isso é uma confusão muito forte. Em primeiro lugar, naturalmente, né, o cérebro do ser humano é o órgão mais importante que dá o nosso raciocínio e tal. E quando uma pessoa fala, eu tenho um tumor no cérebro, o modo de sobrevivência dela é ligado. Todo mundo, pode ser eu, pode ser quem for, mesmo pelo meu conhecimento de neurocirurgia, a mesma coisa vai acontecer. Porque eu sei que nesse órgão está tudo que eu falo com vocês, o que eu estudei, o que eu me movimento. Então, eu sei que se tiver alguma coisa séria no cérebro, é preocupante para a minha sobrevivência e corre risco de vida, uma série de coisas. E quando você fala que você está com um tumor, um meningioma no cérebro, o paciente logo entra nesse modo de desespero. E vamos lá, né, trazer agora para a racionalidade para a gente entender. Cada doença tem as suas características, né, que é a taxa de crescimento, como ela se comporta. Lembrando, cada tumor é diferente de uma pessoa para pessoa. Tem muita variável, a idade da pessoa, a condição clínica, o local do tumor, o tamanho. Mas o que acontece? Quando a gente fala meningioma, vamos sempre usar estatística para trazer, porque a média das pessoas vão estar nesse contexto. De meningioma é um meningioma grau 1, que é o tumor benigno. A grande maioria deles que eu lido no meu dia a dia no consultório, e as pessoas que descobrem no mundo inteiro, a maioria é benigna. Ou seja, é um tumor que tem um crescimento muito particular e normalmente é de taxa de crescimento lento. E aí, o outro fator que vai ser muito relevante é o tamanho. Se você já tem uma massa muito grande, realmente isso pode reduzir sua expectativa de vida se você não tirar aquele tumor. Esse é outro aspecto. O segundo é a localização. Às vezes você tem um meningioma que está próximo ao tronco cerebral. Se você não retirar aquele tumor, aquilo pode comprimir. Fora essas situações específicas, no tumor benigno, né, um tumor pequeno, de crescimento lento, dificilmente ele vai reduzir a expectativa de vida do paciente. Eu sei que isso é estranho para vocês, mas por quê? Porque muitos desses tumores são tratáveis. Claro, Júlio, tem risco de complicação da cirurgia, tem isso e aquilo, mas sim, na cabeça da gente médico, na cabeça da gente neurocirurgião, quando você encontra com o paciente com meningioma, você pensa assim, poxa, eu tenho que fazer de tudo para esse paciente viver o tempo que ele tiver que viver. Então a gente vai reduzir os riscos dos procedimentos, então vai pensar, poxa, vale ou não operar, como é que vai ser a localização toda. Segundo, controle da lesão também, porque muitas vezes você descobre, não sabe se aquele tumor está crescendo ou não, será que ele está calcificado? O crescimento dele é tão lento que a expectativa de vida daquele paciente normal, se não tivesse nada, ele tem 60, 70 anos, mas a expectativa de vida dentro do contexto das doenças que ele tem e tal, vai ser 90 anos, será que nesses 20 anos esse tumor vai crescer? Como é que está a taxa de crescimento dele? É uma das coisas mais importantes, junto com o tamanho e a localização. Esses três fatores, claro que somado analisando a idade do paciente. Ou seja, se você descobrir um meningioma, não se desespere, não acha que você está morrendo, o meningioma benigno ele tem esse contexto, e normalmente tem outro fator muito relevante, que é o tempo para a decisão. Então, normalmente, o tumor está muito grande, se o paciente não tem sintomas, for achado acidental, ele vai ter tempo de pensar, decidir, ouvir várias opiniões. Então, todo paciente que chega comigo no meu consultório com meningioma, eu vejo, claro, essas individualidades, mas normalmente, o mais comum de acontecer é eu tranquilizar ele. Você descobriu, for achado acidental, a maioria dos pacientes chegam para mim são achados acidentais, fica tranquilo, vai decidir com calma, vou te dar suas opções, e você vai decidir dentro do seu contexto, tá bom? Espero que tenha ajudado. Teve um meningioma, não se desespere, pense com calma. Eu brinco com todo paciente meu que eu falo assim, quando a gente descobre doença, qualquer pessoa é assim, eu também sou assim. Você vira meio uma criança, você fica meio perdido. E pensa um cenário catastrófico, isso e aquilo e tal. Você tem que respirar, trazer para a racionalidade. Pode ser que você tenha uma doença gravíssima? Pode. Eu opero muita metástase e eu falo para o paciente, essa metástase ela não tem cura. Provavelmente essa vai ser uma doença que você vai conviver o resto da sua vida. E pode ser, e o mais provável, que esse câncer seja a causa de você morrer. Júlia, é forte falar isso, mas a maioria das vezes a gente tem que trazer a pessoa para a racionalidade. Claro que você vai falar com jeito, a pessoa vai entender tudo isso e aquilo. E entender também que esse é o problema. Às vezes quando você traz a pessoa para a racionalidade, parece que você está sendo duro com ela, mas na verdade o que ela está imaginando é muito pior do que realmente é a pior doença. Eu dei o exemplo da metástase, que eu tenho muitos pacientes com muitos anos de vida, vivendo bem, com qualidade de vida, com metástase cerebral, foi operado, fez rádio, acompanha, o que me acompanha, e o paciente, quando descobriu aquilo, ele achou que ia morrer daqui a uma semana, ia morrer na cirurgia. Então, assim, trazer para a racionalidade traz isso. Claro que às vezes tem uma coisa forte, em algum caso de doença, mas também, por isso que eu estou falando aqui do meningioma, para você entender que tem que respirar fundo, ver com calma a individualidade e decidir, tá bom? Espero que tenha ajudado.